E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma live aqui, que não está sendo live, não está sendo ao vivo, está sendo gravada. Por quê? Porque hoje é feriado. E eu também sou gente, não é não? Não é possível, meu amigo. Então hoje nós vamos resolver aqui as questões rapidinho, porque eu tenho que sair aqui, certo? Então eu deixei gravado aqui para vocês. Vamos lá, vamos aumentar aqui a nossa tela e começar nossas questões. Certo? Feriado. Você não queria que eu estivesse aqui preso no feriado, pelo amor de Deus. Você tem que estar, que você está estudando. Agora, eu? Não. Não. Vamos lá. Questão 21 diz assim: ó, um paciente com 20 anos, previamente ígido, é recebido em pronto atendimento, é referido que iniciou há 5 dias tosse produtiva acompanhada de astenia e febre diária, entre 38 e 39 graus, febre alta, e que evoluiu com dor em hemitórax direito, com piora com inspiração profunda e dispneia progressiva. Conta que procurou o médico há 3 dias, o qual lhe prescreveu analgésicos e anti-inflamatórios. O paciente evoluiu, né? Olha, veja, febre alta, tosse produtiva, isso é pneumonia. Ai, menino. E o cara não deu antibiótico. Não tendo obtido melhora significativa do quadro. Ao exame físico, o paciente encontra-se em regular estado geral, com expansibilidade de caixa torácica reduzida à direita, frêmito tóraco-vocal reduzido, com submaciez e murmúrio vesicular abolido em base pulmonar direita. Então tem murmúrio vesicular abolido em base. Isso já é um derrame pleural, só falta dizer que tem maciez a percussão. Com base na situação apresentada, a hipótese diagnóstica mais provável é a hipótese diagnóstica provável. Então, pneumonia viral com atelectasia. Atelectasia não, né? Coisas que não são o que a gente vê mais em prova, né? Prova a gente vê mais com pneumonia bacteriana. E veja que o paciente apresenta febre alta, apresenta aí alteração do estado geral, regular estado geral, né? E murmúrio vesicular abolido, submaciez, então a percussão aqui, né? Olha, só falta dizer maciez, né? Aqui a percussão. Frêmito tóraco-vocal reduzido. Então, isso daí é uma pneumonia bacteriana complicada com derrame pleural. Não deu antibiótico de cara e aí evoluiu com derrame pleural. Resposta letra D de dado. Tuberculose, não. Tuberculose é um quadro insidioso que demora muito tempo. Neoplasia pulmonar, 3 dias. Não vou pensar. Não disse que ele é fumante. Paciente é jovem. Não tem nenhuma característica aí que me leve a pensar em neoplasia. Então, resposta letra D. Pneumonia bacteriana que não deu antibiótico, progrediu e complicou com derrame pleural. Por isso tem a maciez, a percussão. Submaciez, ele disse, não é melhor maciez, né? O murmúrio vesicular abolido na base direita. Certo? Vamos lá para mais questões. Diz assim, ó. Questão 22. Uma paciente de 25 anos apresentou edema, rubor e dor em pálpebra superior direita, com resolução espontânea do quadro em 48 horas. No momento, apresenta nodulação de 0,3 centímetros, indolor, localizada na face interna do terço médio da pálpebra superior direita. Nega febre ou qualquer outro sintoma. Nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável? Então, a gente tem uma paciente que teve alguma infecçãozinha, alguma inflamação aí na pálpebra, né? E aí gerou essa nodulação, que agora já possivelmente já passou aí a parte inflamatória e agora representa uma nodulação indolor na face interna do terço médio da pálpebra superior direita. Aí você me diz, revalida, não repete questão, Rafael, isso é conversas que tu fala. Rapaz, essa questão é da prova anterior. Diga aí, o cara fez a mesma questão. Na outra questão ele mostrou uma imagem e nessa questão ele fez só pela descrição. Então vamos ver aqui como é que a gente identifica. Olha aqui, ó. Calásio é justamente essa nodulação que ele apresenta, certo? O ordéulo é essa nodulação que pode ser externa ou interna, é uma infecção, certo? Que vai gerar, assim, uma pústula, né? Que pode ser externa ou interna, observe aqui. Isso aqui, esse ordelo pode gerar o calásio, tá certo? Essa nodulação. Então, são coisas que se misturam, inclusive podem se associar. E isso daqui é a canaliculite, isso aqui é a dacriocistite. Dacriocistite. Ó, a canaliculite, essa aqui é a dacriocistite, e essa daqui é a canaliculite. O nome já está dizendo o que acontece. A canaliculite é uma infecção crônica do canalículo lagrimal, certo? A canaliculite. Você vê que aqui a gente tem a canaliculite. O negócio é no canalículo lagrimal. Então, uma infecção aí que ela é
rara e é crônica, certo? Agora, a dacriocite é uma inflamação do saco lagrimal, certo? O saco lagrimal está inflamado. Então, é isso daqui. O saco lagrimal inflama, é a dacriocistite. E a canaliculite é a inflamação do canalículo lagrimal, do canal lagrimal, certo? Então, na saída é a canaliculite e a dacriocistite é a inflamação do saco lagrimal, onde se concentra, certo? Então é isso. Isso aqui é mais comum, isso aqui é mais raro de acontecer, é crônico. Ordéolo é essa pustulazinha e esse aqui é o calásio, né? Então, resposta, olha o que ele falou. Ele disse que era uma nodulação no terço médio da pálpebra superior. Olha, terço médio da pálpebra superior, nodulação. Isso aí é o quê? Calásio. Fácil demais. Letra A a resposta. Mesma pergunta, 2 anos, 2 provas seguidas. Isso acontece demais, meu Deus do céu. 23. Uma adolescente com 16 anos procurando a base de saúde para avaliação de uma mancha de pele. Relata que há cerca de um mês desenvolveu uma lesão caracterizada como uma placa eritematosa, liquenificada e pruriginosa, localizada acima da região umbilical, próxima ao local onde colocou um pisse. Então, colocou um pisse e, de repente, teve uma lesão, uma placa eritematosa. Está liquenificada porque coçou demais, né? Então, ela coçou. Então, foi uma alergia que ela coçou. Essa alergia veio por causa do piercing. Então, que coçou e liquenificou. Ficou engrossada a pele aí dessa região periumbilical. Próximo ao local, colocou o piercing. Ao ser examinada, a lesão foi confirmada e constatou-se também que o desenvolvimento puberal era M1P1, conforme os critérios de Turner. A adolescente também apresentava baixa estatura, pescoço alado e implantação baixa das orelhas. Isso é síndrome de Turner. Pescoço alado, implantação baixa das orelhas, estatura baixa, síndrome de Turner. Fácil, né? Ao ser questionada sobre fluxo menstrual, atraso menstrual, 16 anos, característico da síndrome de Turner, né? Considerando-se o quadro clínico e exame físico descritos, os diagnósticos mais prováveis são: tinha cóporos? Não, é uma dermatite de contato, letra C, e a síndrome de Turner. Fácil, menino! Eita, Jesus! Fácil, Demé. Então, 23, letra C. Pelo amor de Deus, né? 24. Uma paciente com 29 anos, nuligesta, sexualmente ativa, foi submetida a exame citopatológico em uma unidade básica de saúde. Exame anterior realizado há 1 ano não apresentava alterações. O exame atual apresentou os seguintes resultados: metaplasia escamosa, ok, normal. Alterações inflamatórias moderadas, presença de bacilos de Doderlein. Isso é o exame normal. Esses bacilos são os que aparecem normalmente na vagina, ali na região. Nesse caso, a paciente deve ser orientada a. Então, não foi indicado, não foi encontrado nenhuma neoplasia intraepitelial, nada, só a normalidade. Se é normal o exame, então eu vou repetir ele com 3 anos. Se fosse uma neoplasia de baixo grau, era 6 meses. Como não encontraram nada, então eu vou repetir a citologia com 3 anos. Resposta, letra B. Fácil. Isso repete demais, meu Jesus do céu. Não. Isso aí, ó, tem que ter pelo menos umas 3 questões desse tema em cada prova. Então, fácil demais. Repete com 3 anos. Deu normal, né? E aí, o que a gente faz? Só uma observação. Lembra, com 25 começa, 26 normais. Então, quando a gente tem vários exames sucessivos que são normais, então a gente pode repetir a cada 3 anos, né? Então, repetição de 3 anos. Isso é muito importante. Lembra que a citologia, ela vai dos 25 aos 64 anos, né? Se os 2 primeiros exames com intervalo anual eles forem negativos, eu já posso repetir aí com 3 anos, certo? Então, o paciente apresenta 29 anos, no último ano, fez o exame e agora deu normal, então pode repetir com 3 anos, sem nenhum problema. Certo, meus amiguinhos? Muito bem. 25. Uma mulher leva sua filha de 6 anos para uma consulta na unidade básica de saúde do bairro por suspeitar que a filha esteja sendo abusada sexualmente pelo tio, de 24 anos de idade. O tio toma conta da menina quando ela se ausenta para trabalhar como faxineira. A menina conta que brinca de papai e mamãe com o tio, mas afirma não querer falar sobre o assunto, dizendo que o tio lhe tinha dito que a brincadeira era um segredo apenas entre os dois. Olha que coisa linda, né? Ah, pai, pelo amor de Deus. Com relação às situações de suspeita de abuso infantil, a exemplo da descrita, é correto afirmar que. Então, isso aqui, muito comum, o próprio familiar, né?
ser o abusador. Isso é muito sério, muito comum. E o que é que nós temos que fazer? Vamos ver. Eu vou ler a partir da B, tá certo? Os casos de abusos sexuais contra meninos são mais frequentes do que contra meninas, pois eles tendem a esconder mais as agressões do que das vítimas. Não faz nenhum sentido, né? Nada a ver. Letra C. As crianças muito novas que sofrem abuso sexual tendem a esquecer o que aconteceu na fase adulta? Não, menino. Leva trauma para a vida toda. Letra C, absurdamente errado. Letra D. A equipe de saúde da família deve restringir o tratamento das lesões físicas e eventuais danos psicológicos sem se envolver, deve se restringir, sem se envolver no encaminhamento da denúncia às autoridades policiais. Não, meu. Tem que fazer notificação, tem que encaminhar para o conselho tutelar, tudo direitinho. Agora vamos ver a letra A. O mais comum é que o agressor abusador seja uma pessoa conhecida da família ou um membro dela, o que favorece a repetição do abuso. Resposta letra A. Linda, menino, linda. Vontade de aquela lágrima, né, escorrendo aqui os olhos. Fácil de mé. 26. Uma paciente com 22 anos foi atendida na atenção primária, acompanhada pelos pais. Estão preocupados com a sua perda de peso. Eles contam que desde os 14 anos ela come muito pouco e que já esteve internada para ser alimentada. O paciente também refere ansiedade e palpitações que estão afetando o seu dia a dia. Os pais dizem que não sabem exatamente o quanto a paciente está comendo agora, mas que ela não provoca vômitos ou abusa de medicamentos. Então, não é bulimia, é isso que ele quer dizer. Só não come. Ao exame físico, o IMC de 14,8, está bem emagrecida, e sua pressão arterial está normal. Mas ela apresenta hipotensão postural assintomática, que era 18 milímetros de mercúrio na diastólica. Desidratação e frequência cardíaca de 42 batimentos. Está bradicárdica. Dentro dessa situação, o médico deve. Então, o que é que tem que fazer? Internar essa menina. Ela tem anorexia e tem que ser internada para ser alimentada do jeito que ela já foi anteriormente. Encaminhar a paciente para avaliação no hospital terciário para possível internação hospitalar. Resposta letra A. Iniciar com topiramato para melhorar o transtorno alimentar e manter acompanhamento da paciente. Não pode ser ambulatorial, o IMC já está muito baixo e ela está com bradicardia, com hipotensão postural, então deve ser internada, né? Letra B está errada. Letra C. Iniciar com amitriptilina para melhorar o transtorno de ansiedade e manter acompanhamento da paciente. Errado! Tem que internar. Letra D. Encaminhar a paciente para ambulatório de atenção terciária. Não. Deve ser internada, certo? A colocação de sonda nasentérica, não. Sonda é quando não tem condições de se alimentar. A letra D está errada. Resposta. Letra A, menininho, fácil demais. Tema frequente também, né? Questão 27. Uma paciente, 40 anos, identificou nódulo em região cervical anterior. Ao exame físico, palpa-se nódulo firme, de cerca de 1 centímetro, em região cervical anterior, imóvel à deglutição. Foram solicitados exames de função tireoidiana, que indicaram normalidade. E ultrassonografia, que mostrou nódulo sólido de 1,3 centímetros em lobo esquerdo da tireoide. Realizada a punção aspirativa de agulha fina, o exame citopatológico mostrou lesão classificação de Bethesda 4. Então, isso aí é suspeita de malignidade, né? Nesse caso, qual é a conduta mais adequada? Em nódulos maiores de 1 centímetro, tem que ser feita cirurgia, né? Então, encaminhar para a cirurgia da tireoide, do mesmo jeito que a gente falou na aula. Resposta letra A. Repetir a punção, não precisa, porque já é Bethesda 4, não vai mostrar nada de diferente. Solicitar cintilografia, aí é quando a gente tem suspeita, não de câncer, mas é um nódulo tireoide produtor de algum tipo de hormônio, para ver se, ou então quando a gente pensa em diferenciar o nódulo antes de fazer a PAF, né? Se eu vou fazer ou não a punção, então como já foi feita a punção, não faz sentido fazer cintilografia, porque a gente já viu que ele é Bethesda 5, é Bethesda 5, né? Letra D. Realizar ultrassonografia a cada 6 meses para acompanhamento. A gente faz isso no caso de lesão benigna. Aqui é suspeita de malignidade, Bethesda 5, né? Então a gente vai fazer aqui encaminhar para a cirurgia de tireoide, igualzinho que a gente já fala sempre. Então 27, letra A, menino. Ai, meu Deus, fácil de emenda, não? Até agora não teve nenhuma difícil, só foi fácil, né? Questão 28. Um lactente com 2 anos, previamente rígido, com história de 1 dia de febre, tosse e coriza. É atendido no pronto-socorro. A mãe conta que desde a madrugada ele apresenta obstrução nasal, sono agitado e cansaço. E ao exame de entrada mostra-se em bom estado geral, corado, acianótico agitado, a ausculta pulmonar
São notados murmúrios vesiculares diminuídos e simétricos, tiragem de fúrcula moderada e estridor leve ao repouso. Olha, estridor em repouso. Com base na principal hipótese diagnóstica para esse quadro clínico, a conduta mais adequada no momento é indicar. Então, a criança que está apresentando uma falta de ar aí, e por que será que ele está tendo esse estridor? Não? Interessante, estridor aí. E é um caso muito característico, né? De laringite, né? Isso é perigoso, porque pode fechar uma laringite viral, pode fechar a glote e aí esse paciente ter uma obstrução importante, né? E ele ainda não está cianótico, bom estado geral corado a cianótico e está agitado já. Então, como já apresenta estridor, mas não apresenta alteração respiratória significativa, né? Então, isso é um caso que deve ser feito corticoide e adrenalina. Não, é nebulização com adrenalina. Esse é o tratamento da laringite viral. Não é claritromicina, né? É adrenalina para reduzir. Então, não é salbutamol nem salmeterol, isso aí não é um caso de asma. Só a prednisona não é efetivo. A gente tem que fazer dexametasona e epinefrina, adrenalina. Resposta letra C, caso aí de faringite. Então, quando a gente tem um caso leve, a gente não tem o estridor está ausente. E a saturação ainda é alta. Quando tem moderada, a gente tem uma saturação reduzida, só que ela ainda é acima de 90, e eu tenho já o estridor presente e a tiragem intercostal presente, que esse é o caso. Tiragem de fúrcula, ele já apresenta, e apresenta estridor em repouso. Então, quando tem estridor em repouso, já é um caso moderado, certo? Então, a tiragem intercostal ela pode ser pequena ou maior, certo? E a saturação é mais baixa quando são casos mais graves. Nesse caso aqui, é um caso moderado a grave, não falou para a gente a saturação. Nesse caso, já tem que ser feito a nebulização com adrenalina. Então, resposta letra D, fácilzinho de média, não? Fácil. 29. Só perguntando o que você faz. Uma paciente de 20 anos, primigesta, idade gestacional de 12 semanas, comparece à consulta de pré-natal apresentando lesões em alto relevo e aveludadas na região genital próxima ao clítoris. Clitóris. Relata aparecimento há uma semana de lesões cutâneas papulosas, eritêmato acastanhadas no abdômen e nas regiões palmar e plantar. Não respeita palmas e plantas. Ela apresenta VDRL positivo. Diante dessas condições, o diagnóstico e o tratamento devem ser respectivamente. Então, isso é sífilis. Mas sífilis o quê? Se fosse primária, seria uma úlcera. Não tem úlcera, tem lesões pela pele e que não respeitam palmas nem plantas. Isso é sífilis secundária. Então, a única que apresenta sífilis secundária é a letra B. Já está respondido. Mas o tratamento é com penicilina benzatina, 2.400.000, em dose única. Então, sífilis primária, sífilis secundária e latente precoce, a gente faz com uma dose de penicilina benzatina, e as gestantes também é assim. Então, resposta letra B de bola. Fácil demais. Eita, geralmente aparece primária, né? Aí aparece o secundário. Mas é sífilis, do mesmo jeito. Fácilzinho. Então, não tivemos questões difíceis nesse daqui, né? Vamos ver aqui, ó. Um paciente com 42 anos, assintomático, compareceu pela primeira vez à unidade básica de saúde, mencionando a médica da família e comunidade que ele havia se mudado recentemente para a área de situação da UBS, de atuação da UBS. Na consulta, ele traz relatório médico do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, informando o diagnóstico de esquizofrenia há 7 anos, sem crise nos últimos 3 anos, e o uso de psicofármacos. Olha, tá mal escrito, né? Porque aí parece até que ele está dizendo que ele não está em uso, né? Porque ele disse sem crise nos últimos 3 anos e uso de psicofármacos. Se eu ler junto, eu vou pensar que ele não está. Mas o que ele quis dizer é que ele não teve crise, mas ele está em uso de psicofármacos, certo? Era para dizer em uso de psicofármacos, né? O paciente relata que não usa outras medicações e que há um mês fez exames laboratoriais cujos resultados foram glicemia de jejum 189, colesterol total 225, HDL de 35, LDL de 168. Por fim, queixas de ter começado a engordar desde o diagnóstico de esquizofrenia, IMC de 36,2. E solicita a renovação da receita dos psicofármacos de que faz uso. Tá vendo? Que ele faz uso de psicofármacos. Então, aqui está meio mal escrito, né? Era para ter e em uso de psicofármacos. Então, ele usa psicofármacos. Está em uso, certo?
Ele está tendo alteração metabólica, está assintomático, não teve nenhuma crise, já faz 3 anos que ele não tem crise. Mas ele faz uso de psicofármacos. Nessa situação, qual a conduta adequada para o paciente? Não renovar a receita até a avaliação do paciente, aí ele vai ter uma crise. A gente pode renovar a receita, não tem nenhum problema. A letra A está errado. Letra B, renovar a receita até o paciente retornar ao segmento do CAPS e prescrever sulfonilureia nesse atendimento. Não, né? Tem nada a ver. Eu vou renovar a receita, realizar segmento multiprofissional no núcleo de apoio à saúde da família e iniciar medidas de controle metabólico maravilhoso. É isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer o segmento no CAPS, né? Só em alguns casos aí que eu preciso de alguma coisa. Nesse caso simples, paciente sem crise, somente utilizar as medicações que já utiliza e já foi. Então, resposta é a letra C. Encaminhar o paciente para o CAPS para renovação de receita? Não, você renova a receita, não tem problema nenhum. Então, letra C, de casa. Está na UBS, é o nosso papel, né? Letra C. Pronto, meu amiguinho. Tá vendo aí? Foi rápido, foi fácil. Então, essa aqui é a nossa live. Espero que você tenha gostado. Tudo certinho. Papai do céu abençoe vocês. E nos vemos aí na nossa próxima live, na semana que vem, certo? Não sei quando você está assistindo essa live. Semana que vem nós vamos fazer a próxima live, a live 4, na quarta-feira, tá certo? Porque tem curso de prova prática que a gente está fazendo, e vai ter uma turma agora no final de semana, então quarta-feira nós voltamos aí com a próxima live, certo? Tchauzinho para todos, até mais.